Você já parou para pensar o que seria ser conhecido como o rei mais maldito da Bíblia? Um homem cujo nome é lembrado não pela sua grandiosidade, mas pela brutalidade das suas escolhas, pelas cicatrizes profundas que deixou em sua nação. Esse homem foi Manassés, o rei de Judá. Ele não começou sua trajetória de poder com sabedoria ou compaixão. Ao contrário, foi um líder cujo reinado foi marcado pela crueldade e pelo desprezo às leis divinas. Sua história, repleta de erros e decisões sombrias, trouxe destruição não só para si, mas para todo o povo de Judá, colocando-o em um caminho de degradação moral e espiritual. Manassés subiu ao trono com um coração endurecido já, distante de Deus e das orientações que guiavam o povo de Israel. Em vez de buscar sabedoria e justiça, ele se entregou à idolatria, erguendo altares pagãos em todo o reino, praticando feitiçaria e até sacrificando seus próprios filhos aos deuses pagãos. Suas ações foram tão destrutivas que a corrupção se espalhou por toda a terra, levando Judá a um abismo de imoralidade. A Bíblia nos conta que ele fez o mal mais do que todos os reis dos amonitas que foram antes dele. 2 Crônicas 33:9. O que deixa claro o tamanho do mal que ele trouxe à sua nação. A sociedade estava desmoronando e muitos acreditavam que nada poderia salvar Judá do juízo de Deus. Porém, a história de Manassés não é uma simples tragédia sem fim. Se fosse apenas sobre seus erros e suas escolhas fatais, ele seria apenas mais um exemplo de um líder corrompido pela vaidade e pelo pecado. No entanto, a narrativa de Manassés toma uma reviravolta inesperada e surpreendentemente profunda. Sua jornada não termina no fundo do poço, mas revela algo mais poderoso: o potencial de transformação e a misericórdia divina. De um homem que parecia irreparável, cujo coração parecia impenetrável como pedra, surge uma história de arrependimento genuíno e perdão incondicional. Ele, que havia afastado tão longe de Deus, teve um encontro inesperado com a misericórdia divina que transformaria sua vida para sempre. E essa transformação não apenas tocou a sua alma, mas reverberou em toda a nação, trazendo a esperança de um novo começo. Manassés havia se afastado de Deus de todas as maneiras imagináveis. Ele não apenas ignorou as leis divinas, mas as desafiou com suas ações mais cruéis e impiedosas. Sua trajetória foi marcada por uma constante rebelião contra a autoridade divina, levando-o a cometer atrocidades que pareciam irreparáveis. Mas, como frequentemente acontece na vida dos seres humanos, as consequências dos seus atos, tão devastadoras quanto suas escolhas, não demoraram a chegar. A Bíblia nos conta que, em um momento decisivo, Manassés foi aprisionado pelos exércitos da Assíria e levado cativo até a Babilônia, um golpe tão forte quanto inesperado. Ele que uma vez teve o poder absoluto e as riquezas que o mundo poderia oferecer, agora se via preso, sem controle algum sobre seu destino. Essa foi a queda mais dolorosa de sua vida. Um rei que tinha subido ao trono com tanta autoridade e confiança, foi reduzido a um prisioneiro, com seus bens, prestígio e influência de nada servindo diante das correntes que o prendiam. Imagine a humilhação e o desespero que um homem como Manassés deve ter sentido ao perceber que não havia mais escapatória. No auge da sua fragilidade, longe de seu reino e de tudo o que já possuía, ele se viu confrontado com a dura realidade. Suas ações, movidas por orgulho, o levaram a esse ponto. E no silêncio de sua prisão, com o peso da culpa e da vergonha pesando sobre ele, foi ali, naquele momento de completa impotência, que ele foi forçado a refletir sobre suas escolhas. Sem mais riqueza ou poder para lhe dar suporte, sem mais aliados para defendê-lo, o que restava a Manassés, senão o clamor a Deus,
Era uma última tentativa, não de escapar das consequências de seus atos, mas de encontrar um pouco de redenção, algo que pudesse lhe dar um sentido diante da devastação que ele próprio havia causado. E foi nesse ponto, no meio da escuridão de sua prisão, que Manassés se humilhou diante do Deus de seus pais, dizendo palavras de arrependimento sincero. Ele se humilhou grandemente diante do Deus de seus pais. 2 Crônicas 33, 12. Não é difícil imaginar a carga emocional desse momento. O mesmo homem que uma vez rejeitou e profanou o sagrado, agora se via solitário, diante de um Deus que ele antes desconsiderara, buscando uma chance de perdão. Essa cena de humilhação não foi apenas uma simples história de arrependimento. Ela contém uma lição poderosa. Deus se aproxima dos corações quebrantados, daqueles que, mesmo nas situações mais desesperadoras, buscam genuinamente sua ajuda. O arrependimento de Manassés, nas profundezas da sua queda, não passou despercebido aos olhos de Deus. A história nos ensina que, mesmo quando as coisas parecem totalmente perdidas, quando o peso do pecado parece esmagar nossa alma, a mão de Deus permanece estendida àqueles que se voltam para Ele com um coração verdadeiro e arrependido. A redenção, como veremos, estava ao alcance de Manassés, e a mesma misericórdia está disponível a todos que se voltam para Deus, não importa quão longe tenham ido ou quão grande seja sua queda. O arrependimento de Manassés foi profundo, genuíno, e muito além de uma simples manifestação de medo diante das consequências de seus erros. Ele não estava apenas se ajoelhando por temor ao castigo ou por buscar uma forma de escapar das consequências de suas ações, como muitos fariam. Não era uma oração vazia, uma confissão feita de maneira rápida para aliviar sua culpa. Manassés se humilhou completamente diante de Deus, com um coração contrito e uma consciência dolorosamente clara de seus pecados. Ele não apenas reconheceu seus erros, mas se entregou à misericórdia divina, clamando por perdão, sabendo que diante do Senhor ele nada mais tinha a oferecer além de sua rendição total. A Bíblia nos conta que, ao fazer essa oração sincera, o rei de Judá teve uma resposta que ninguém poderia ter previsto. Então, quando ele orou ao Senhor, Deus o ouviu e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. 2 Crônicas 33, 13. Agora, imagine essa cena. Um rei derrotado, despojado de tudo o que um dia considerou importante, poder, riquezas, influência, agora retornando à sua terra, não com uma promessa de riqueza ou glória, mas com uma chance rara e preciosa de recomeçar. Ele foi restaurado, não porque merecesse, mas por causa da graça incompreensível de Deus, que ouviu sua oração e concedeu-lhe uma nova oportunidade. O rei, que havia sido o mais maldito de todos, foi agora restaurado, não apenas em sua posição, mas em sua alma. Essa restauração divina vai além de um simples perdão. Ela demonstra que o poder do arrependimento verdadeiro é capaz de transformar até o coração mais endurecido. O que vimos na vida de Manassés é a maior lição de misericórdia que a Bíblia tem a nos ensinar. Que não importa o quão distantes tenhamos nos afastado de Deus, nem o quão profundos sejam nossos erros, sempre há uma chance de redenção quando nos voltamos a Ele com sinceridade. O arrependimento de Manassés não foi apenas uma mudança de atitude, mas uma transformação radical, onde até mesmo o pior dos pecadores pode encontrar perdão e restauração. O perdão de Deus é um poder que desafia a lógica humana. Ele não se limita às nossas falhas ou à extensão do mal que cometemos. A resposta de Deus ao arrependimento de Manassés é uma prova de que a graça divina pode alcançar qualquer um, por mais perdido que pareça estar. O perdão de Deus é sempre maior que o nosso erro.
Quando Manassés se arrependeu de verdade, Deus não apenas o perdoou, mas lhe ofereceu uma nova vida, uma nova chance. Essa restauração não parou em sua vida pessoal. Ela se estendeu à sua nação. Manassés, ao ser restaurado, não voltou a ser o homem que ele era antes. Ele iniciou um processo de reformas em Judá, destruindo altares idólatras e trazendo o povo de volta ao Senhor. A graça divina que o restaurou não apenas o transformou, mas também iniciou uma transformação em toda a sua nação. Esse é o poder do perdão de Deus. Ele não se limita apenas ao perdão das nossas falhas, mas nos convida a uma mudança de vida que reflete essa misericórdia. Não importa quão longe tenhamos ido ou quão grandes sejam nossos erros. O arrependimento sincero sempre abre portas para uma restauração mais profunda e para uma nova jornada com Deus. Após ser restaurado pela misericórdia de Deus, Manassés não se limitou a uma simples mudança interior, mas tomou decisões ousadas e radicais para reverter os erros que havia cometido. Ele não se conformou com o perdão divino, mas entendeu que a verdadeira transformação exigia ações concretas e transformadoras. Ao invés de continuar a viver como antes, ele destruiu os altares pagãos que ele mesmo havia erguido, que haviam corrompido o coração do povo de Judá. Ele não apenas removeu os símbolos de idolatria, mas mandou reconstruir o altar do Senhor, restabelecendo a adoração verdadeira. Essa não foi uma ação simples. Manassés teve que confrontar sua própria história, destruir o legado de suas escolhas passadas e reconduzir sua nação à verdadeira adoração. A transformação de Manassés foi profunda, porque ela envolveu não apenas sua alma, mas toda a estrutura da sua liderança. Ele foi transformado por dentro e, ao se renovar, tornou-se um líder que transformou sua nação. A mudança que ele iniciou não foi fácil nem rápida. Ajudar o povo de Judá a abandonar décadas de idolatria e a restaurar a verdadeira fé não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Manassés teve que ser persistente e corajoso em seu esforço para corrigir as distorções espirituais que ele próprio havia implantado. E ao longo do tempo, o povo de Judá começou a ver a sinceridade da transformação do rei e seguiu seu exemplo. Em vez de cair mais profundamente no erro, muitos começaram a retornar a Deus, reconectando-se com a fé verdadeira. A história de Manassés nos ensina uma lição crucial. A verdadeira transformação é possível quando há arrependimento genuíno e uma disposição ativa para mudar. Não basta apenas reconhecer nossos erros, é preciso agir para corrigi-los. O perdão de Deus não nos exime das consequências de nossas escolhas, mas nos dá a oportunidade de ser restaurados e usados para o bem. A redenção não significa que as cicatrizes do passado desapareçam, mas sim que Deus pode transformar até os erros mais profundos em algo bom. Manassés, ao mudar sua própria vida, iniciou um processo de restauração que tocou todo o seu povo, mostrando que, quando nos permitimos ser transformados por Deus, podemos ser instrumentos de mudança na vida daqueles ao nosso redor. A história de Manassés não é apenas a de um rei que cometeu grandes erros, mas um reflexo profundo da condição humana. Todos nós, em algum momento da vida, fazemos escolhas equivocadas, tomamos decisões que nos afastam do caminho certo. Há momentos em que falhamos, nos deixamos levar pela tentação, ou mesmo ignoramos a verdade, como Manassés fez. Mas a história dele nos revela uma verdade poderosa e transformadora. Ninguém, absolutamente ninguém, está além da redenção. Não importa o quanto tenhamos errado, a misericórdia de Deus sempre oferece uma chance para recomeçar. A pergunta que devemos refletir e que Manassés nos desafia a fazer é: quais são as áreas da nossa vida onde precisamos de arrependimento e transformação?
Podemos olhar para a vida de Manassés como um espelho, percebendo que, assim como ele, todos nós precisamos de mudança, de voltar ao caminho certo. A lição é clara. Não importa o quão longe tenhamos ido, sempre existe um caminho de volta. Deus está pronto para nos perdoar e restaurar. Mas como aconteceu com Manassés, essa restauração só é possível quando tomamos a decisão de nos humilhar, pedir perdão e agir para corrigir nossas falhas. Hoje, você tem a mesma escolha que Manassés teve. Você pode mudar sua vida e buscar uma nova direção, independente do seu passado. A história desse rei, considerado o mais maldito da Bíblia, não é apenas sobre erro e destruição. Ela nos mostra o poder transformador da misericórdia de Deus. Manassés foi restaurado, não porque ele merecesse, mas porque a graça de Deus é infinita. E essa graça está disponível para todos nós. Não importa o que você tenha feito ou onde esteja em sua jornada, sempre há uma chance de recomeço. Sempre há uma oportunidade para mudar. Se você chegou até aqui e foi tocado por essa história de perdão e renovação, deixe seu like para mostrar que acredita na transformação verdadeira. E se essa mensagem tocou seu coração, comente amém abaixo, compartilhando sua reflexão sobre o poder do arrependimento e da misericórdia de Deus. Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém que precisa de inspiração. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta, que podem inspirar, transformar e renovar vidas. Juntos, vamos continuar aprendendo, crescendo e nos aproximando mais de Deus. Que a paz de Deus esteja com você. Até o próximo vídeo!